O projeto de lei de autoria do deputado Gilcinho Lopes, 298/2016, esse projeto tem a intenção de proibir a entrada ou permanência de pessoas utilizando capacete, qualquer outro tipo de cobertura ou máscara que oculte o rosto nos estabelecimentos comerciais públicos ou abertos ou públicos no âmbito do Estado. É um projeto, de certa forma, interessante, dado ao crescimento da violência no Estado. E é claro que uma cobertura no rosto, como um capacete, por exemplo, impede de reconhecer a fisionomia da pessoa. No entanto, o fato de não reconhecer a fisionomia também não inibe totalmente a violência, porque a intenção primeira do deputado foi essa questão, do uso de encobrir o rosto para facilitar assaltos, sequestros ou outro tipo de questão. Essas são medidas, na verdade, muito paliativas, quando se pensa em segurança. Mas é um projeto válido que eu acho que poderia sim ser aprovado, mas a gente o tempo inteiro, no Brasil também, nós estamos criando medidas paliativas, como essa, por exemplo. E isso talvez, não sei se é o caso do deputado Gilcinho, não conversei com ele sobre isso, na Europa causou grande polêmica, projetos parecidos com esse, por exemplo, na França, e que, na verdade, visava não os motoqueiros, visava, em especial, os muçulmanos, em função da questão lá do terrorismo, especificamente, e lá causou uma polêmica muito grande. Outros países europeus já começaram a adotar também essa questão, de não permitir a entrada de pessoas com o rosto coberto em determinados locais fechados ou locais públicos. Agora, quando a gente pensa em projetos como esse, que inibe, de certa forma, a violência, é sempre bom ressaltar que é muito fácil, às vezes, a gente criar formas, dizer assim, olha, a violência cresce por esse fator, a violência cresce por aquele fator, porque no Brasil sempre está se pensando em criar formas de debelar o problema depois que o problema já existe, ao invés de diagnosticar a origem desse problema e aí impedir que o problema ocorra, porque essas seriam as políticas públicas mais adequadas. Então, quando se pensa, por exemplo, na violência, mesmo no projeto aqui, ou qualquer outra coisa, vamos pensar em coisas maiores, como, vamos combater a violência aumentando presídios, aumentando delegacias, aumentando o número de policiais na rua, tudo isso ainda pode ser importante, mas a violência se inibirá de verdade se aquilo que são as suas causas essenciais forem combatidas lá na raiz, com educação, com qualidade de ensino para todo mundo, com oportunidade de trabalho, com lazer, com dignidade, com cidadania plena. Essas coisas poderão resultar efetivamente em algo que possa reduzir a violência. E do resto, nós vamos sempre estar criando, e são necessários, o deputado Gilcinho acabou de chegar, estou aqui falando sobre o seu projeto, deputado Gilcinho, e parabenizo, eu acho que é um projeto importante dentro da questão do crescimento, sobretudo da violência, e quantas vezes a gente vê na televisão ou nos jornais, que pessoas adentram a uma loja ou a um supermercado com um capacete ou algo desse tipo, e acabam cometendo um assalto ou um outro tipo de violência ali. E eu aproveitei o seu projeto, deputado Gilcinho, para falar sobre outros aspectos da questão da violência. Então, é um projeto interessante, obviamente, já sabe que seria vetado, como eu expliquei ontem várias vezes aqui, mas só retornando, aquilo que acontece, se faz ali um parecer qualquer lá na Secretaria de Governo, devolve para cá, não se lê sequer a fundamentação, se vê ali como se faz a relatoria do veto, simplesmente se concorda com o veto e pronto. Mas qual é o fundamento para se concordar com o veto? Quais são os pontos, pelo menos, os pilares para que se entenda por que é que está se aprovando o veto do governo ou se mantendo o veto do governo? Nem aqueles que estão aqui dentro conseguem entender, muito menos aqueles que estão em casa. Muito obrigado, presidente.